Graça e a paz a todos. Glória a Deus. Peço que os irmãos abram em Apocalipse, capítulo 21. Apocalipse 21, versículo 9, até o final do capítulo. E o capítulo 22, do versículo 1 ao 5. Se Deus permitir, essa será a exposição de hoje. Então, Apocalipse 21, versículos 9 em diante, diz assim a palavra do Senhor. E veio a mim um dos 7 anjos que tinham as 7 taças, cheias das últimas 7 pragas. E falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. E tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como o cristal resplandecente. E tinha um grande e alto muro, com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Do lado do oriente tinha 3 portas, do lado do norte 3 portas, do lado do sul 3 portas, do lado do poente 3 portas. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade e as suas portas, e o seu muro. E a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto como a sua largura. E mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios. E o seu comprimento, largura e altura eram iguais. E mediu o seu muro de 144 côvados, conforme a medida de homem, que é a de um anjo. E a construção do seu muro era de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo, safira, o terceiro, calcedônia, o quarto, esmeralda, o quinto, sardônica, o sexto, sárdio, o sétimo, crisólito, o oitavo, berilo, o nono, topázio, o 10º, crisópraso, o 11º, jacinto, o 12º, ametista. E as 12 portas eram 12 pérolas, cada uma das portas era de uma pérola, e a praça da cidade de ouro puro, como vidro transparente. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. E as nações dos salvos andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão a glória e honra das nações. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de um e de outro lado do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos os servirão, e verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina, e reinarão para todo o sempre. Amém. Até aqui. Podem se assentar, meus irmãos. Algum irmão podia trazer um copo d'água? Ou pode ser também. Muito obrigado. Esse texto
que nós acabamos de ler, tão tremendo, né, tão maravilhoso. Eu fico pensando, né, aquelas pessoas que têm medo, né, de ler Apocalipse, assim, quanto perdem, né, quando não leem passagens como essa. Né, porque sabe que Deus registra isso, meus irmãos. Né, porque esse assunto, sabe, né, de coisas, né, que estão por vir. Porque isso fortalece, isso aviva a nossa esperança, meus irmãos. Nós andamos por fé e não por vista. Nós andamos em esperança, nós fomos salvos em esperança. Nós cremos em tudo aquilo que Cristo fez por nós e aquilo que Ele ainda fará por nós. Nós não cremos apenas numa obra que foi realizada no passado, mas nós cremos em tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer no futuro. Coisa tão tremenda, sabe, é isso. Porque isso aqui, meus irmãos, nós sabermos o que é a nossa herança. E quem sabe o livro, quem sabe o texto da Escritura que mais vai nos dar uma clareza do que nos espera pela eternidade, né, que nos dá aqui um vislumbre de algo próximo, né, do que nós poderemos desfrutar eternamente, é esse texto aqui. E sabendo disso, sabendo aquilo que nos espera, isso serve de motivação para nós buscarmos o Senhor. Porque em Hebreus diz assim que sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele exista e que é galardoador daqueles que o buscam. Então, não é algo errado nós olharmos para os galardões, olharmos para tudo aquilo que nós herdaremos da parte do Senhor e termos isso como motivação para também buscar ao Senhor. Porque o próprio Deus se agrada disso, daqueles que creem, que tanto creem nele, como creem que ele é galardoador. Então Deus, ele oferece galardões em toda a Escritura, meus irmãos. E o principal galardão que Deus oferece é Ele mesmo. Ele mesmo é o nosso maior galardão. Conforme, né, Ele falou já para Abraão, e nós como filhos de Abraão, né? Eu sou o teu grandíssimo galardão. Esse é o maior dos galardões que nós teremos, é justamente desfrutarmos eternamente da presença do Senhor, contemplarmos a sua face. Sabe, termos Ele como o nosso Deus, e termos comunhão com Ele para sempre. Esse é o nosso maior galardão. Mas, aqui nós vemos então no versículo 9, veio a mim um dos 7 anjos que tinham as 7 taças, cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo dizendo, vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E quando nós vimos sobre... Lá no capítulo 17, o juízo, né, a condenação daquela prostituta, daquela fornicadora, a Babilônia, nós já vimos essa comparação, que os textos eles são semelhantes, e apresentam então essas duas mulheres, uma a esposa do Cordeiro, outra uma prostituta, uma fornicadora. Quer saber de duas coisas bem opostas, é isso. Né? Tu ter, num lado, uma mulher que não tem compromisso com um homem, que não está aliançada, que pelo contrário, fornica, se prostitui. E por outro lado, uma mulher de Deus, né, que está casada com o seu marido e só tem relação com o seu marido. Nós temos dois opostos. Aqui é dito, ó, vem mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. A esposa, a mulher do Cordeiro, enfatiza esse aspecto do compromisso, da aliança que um tem com o outro. Vem mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. No outro texto, nós vemos Apocalipse 17, versículo 1. Só veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo-me, vem mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, ou fornicadora, né, poderia ser traduzido assim também, que está assentada sobre muitas águas. Depois, no versículo 13, diz assim, ó, Apocalipse 17, 3, e levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor de escarlata. Pessoal, levou-me em espírito a um deserto. Então, onde é que ele estava? Um deserto. Deserto é um local... Tu gostaria de comprar um terreno num deserto?
Sim, vou morar o resto da minha vida num deserto. Acho que é, né? Eu ia duvidar, assim, né, que essa pessoa tivesse em sua sã consciência, assim, né? Se ela tomasse a decisão. Mas, tu vê, levou-me em espírito a um deserto e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor de escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E ele vai descrevendo, né, essa mulher e a condenação dela. Agora, por um outro lado, nós vemos aqui em Apocalipse 21, né, de maneira muito semelhante. Veio a mim, lendo novamente, versículo 9, Apocalipse 21, 9. Veio a mim um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas. Veio o mesmo anjo que estava, né, anunciando a ele. E aí o que o anjo disse? E falou comigo dizendo, vem mostrar-te-ei a esposa, a mulher do cordeiro. E levou-me em espírito, da mesma forma, levou-me em espírito, só que aqui não há um deserto, mas sim há um grande e alto monte. E mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Então, antes ele tinha visto uma mulher, uma prostituta, uma fornicadora montada na besta. E aquela besta caminhava rumo à perdição. Agora aqui nós vemos, né, essa esposa, mulher do Cordeiro, que é descrita aqui como uma grande cidade, a Santa Jerusalém, que de Deus, da parte de Deus, descia do céu. E tinha a glória de Deus. E a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como uma pedra de jaspe, como cristal resplandecente. Ela tinha a glória de Deus. E aqui é dito que a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como uma pedra de jaspe. Quando pela primeira vez nós vemos Deus em seu trono, no livro de Apocalipse, é lá no capítulo 4. Apocalipse capítulo 4, versículo 2 e 13, diz assim, ó, e logo fui arrebatado no Espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava assentado era na aparência semelhante à pedra jaspe e sardônica. E o arco celeste estava ao redor do trono e parecia semelhante à esmeralda. Veja que a primeira descrição da glória de Deus, estando assentado no trono, é que a sua aparência era semelhante à pedra jaspe. E agora, quando nós vemos, voltando lá para Apocalipse 21, versículo 11, diz que a Santa Jerusalém, a grande cidade, a Santa Jerusalém, que de Deus descia do céu, ela tinha a glória de Deus e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como uma pedra de jaspe. Então veja tudo isso apontando, né, para que ela tenha a glória de Deus, como cristal resplandecente. Quando diz aqui que essa esposa, a mulher do Cordeiro, né, e ela é apresentada como sendo, né, a grande cidade, a Santa Jerusalém, alguns interpretam que é isso, que simplesmente é aquela cidade, né, o local onde nós iremos morar eternamente, que este local, que esta cidade é simplesmente isso e nada mais que isso é a noiva, a esposa do Cordeiro. Tem alguns que argumentam assim, e olha como quantos embates eu já tive, né? Às vezes, né, com pessoas assim que tentam argumentar dessa forma e tentam dizer que a igreja, que o povo de Deus não é esta noiva, essa esposa, essa mulher do Cordeiro. Porque o meu problema está não em aquilo que se afirma, de que a cidade é a esposa, porque o próprio texto está afirmando isso. Eu não estou dizendo que isso não é uma verdade, isso é uma verdade. Só que não pode ser anulado o fato de que uma cidade ela não é composta simplesmente de casas, prédios e um território. Uma cidade, de fato, ela é formada pelos cidadãos dessa cidade. Então, quando fala aqui dessa grande cidade, a Santa Jerusalém, isso não aponta apenas para esses elementos materiais que a compõem, mas também para os cidadãos dessa cidade, que somos nós, que somos o povo de Deus. E aí nós vamos ver aqui alguns textos, né, para nós termos base, meus irmãos, para quando alguém vier e querer restringir a questão de a esposa, a mulher do Cordeiro, somente à cidade, que a gente possa dar uma resposta apropriada, mostrando que não é apenas a cidade,
mas que somos nós também, os cidadãos da cidade, que somos, em conjunto, a esposa, a mulher do Cordeiro. E aqui entra um outro aspecto. É nós em conjunto, meus irmãos. É a congregação do Senhor. É o povo de Deus, que é a noiva, a esposa do Cordeiro. Não o cristão individualmente. Porque é muito comum nas músicas elas trazerem esse aspecto pessoal. Frequentemente, sim, quando tu ouve músicas que trazem essa temática, né, da relação com Cristo como noivo, como esposo, muitas vezes na letra da música está esse aspecto individual. Isso de fato não está certo. Porque em nenhum momento a Bíblia nos apresenta essa relação de noivo e noiva, esposo e esposa, de Cristo com os crentes individualmente, mas sempre de Cristo com os crentes coletivamente, ou seja, com a igreja. E nenhum crente individualmente pode dizer que ele sozinho é a igreja. Um crente sozinho, ele é um membro de uma igreja, um membro da igreja. Ele faz parte da igreja, mas ele não é a igreja. Então vamos abrir aqui alguns textos. Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5. E versículos... Efésios 5, versículo 22 em diante. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Então a igreja é o corpo de Cristo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Então, olha só, Cristo, ele se entregou pela igreja. Ele amou a igreja e se entregou a si mesmo por ela. Qual o objetivo, então, versículo 26? Para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. E isso é o que nós vemos aqui, essa descrição aqui dessa nova Jerusalém, toda gloriosa e tal. É exatamente isso, meus irmãos. Esse é o objetivo do Senhor, em nos aperfeiçoar, em nos santificar, em nos purificar. É isso. Ele quer nos santificar, nos purificar, nos lavar completamente pela sua palavra, nos moldar a Ele, para que sejamos obedientes a Ele, para que sejamos semelhantes em tudo a Ele. E dessa forma, naquele grande dia, com a sua obra consumada, completamente aperfeiçoada em nós, sermos apresentados a Ele como igreja gloriosa. Uma igreja gloriosa que tem a glória de Deus. Uma igreja gloriosa. Sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então, meus irmãos, quando é dito ali, a Nova Jerusalém e tal, está falando do quê? Está falando justamente não só do local onde nós iremos habitar eternamente, mas está falando do povo de Deus, que é a igreja, por quem Cristo deu a sua vida, e que é descrita aqui como sendo a sua esposa. Versículo 28, assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como os seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor, a igreja. Porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. É texto para deixar mais clara essa união com Cristo, que apenas é utilizada para descrever a união entre um homem e a sua mulher. Porque isso aqui está fazendo referência lá a Adão e Eva, quando Adão recebe a Eva como sua esposa. Então, a partir daí, se tornam uma só carne. E ele diz, essa é osso dos meus ossos.
Da mesma forma, Cristo, ele diz da sua igreja, essa é a osso dos meus ossos. Por quê? Porque nós somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Carne da sua carne e osso dos seus ossos. Por isso deixará o homem a seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Muito maior mistério do que a união de um homem e uma mulher é a união de Cristo com a sua igreja. Outro texto também, meus irmãos, que eu já quero abrir aqui, antes de a gente prosseguir lá em Apocalipse, é 2 Coríntios capítulo 11. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2 e 3. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2 e 3. Que diz assim: porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Então, quem é que está sendo preparado para ser apresentado como uma virgem pura a um marido, a Cristo? Quem? É a igreja. Não é cada membro em particular. É lógico que essa preparação vai envolver os membros em particular. Vai envolver o aperfeiçoamento de cada um. Mas esse aspecto que está sendo trazido aqui, essa comparação como... Olha só, é porque estou zeloso de vós. De vós. Não está falando assim, ó, porque Paulo não está falando para Timóteo, né, como tem a carta a Timóteo, a carta a Tito. Ali ele escreve, né, no particular. E aí dizendo assim, ó, estou zeloso de ti, para te apresentar como uma virgem. Não. Ele está falando para a igreja, para essa congregação aqui de Corinto, e onde é óbvio que não se aplica apenas à igreja lá de Corinto. Se aplica a todas as igrejas, a todas as congregações. Porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. No texto lá de Efésios, a igreja é apresentada como esposa, estando casada com Cristo. Aqui, a igreja é apresentada como a noiva, aquela que irá se casar como uma virgem, né? Uma virgem pura, a um marido, a saber, a Cristo. Versículo 3, mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Eu achei muito interessante que na música que nós cantamos hoje, né, havia essa expressão, né, da simplicidade, né, da esposa. Mas também falava da simplicidade de Cristo, né, porque é a simplicidade que há em Cristo. Ou seja, Cristo é aquele que é simples, aquele que ele diz assim, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E que a igreja ela deve refletir a semelhança com Cristo. Na própria música, né, que nós cantamos hoje, né, a gente precisou fazer uma mudança, né, porque diz assim, a igreja, a letra original da música, né, dizia, a igreja sou eu. Aliás, a igreja não, a noiva sou eu. Né? A gente mudou, né? A noiva somos nós. Né? A gente vai sempre buscar expressar, né, o mais exatamente possível, né, dentro das nossas possibilidades, a exatidão do que a Escritura nos apresenta. Então a gente não vai deixar, às vezes, de cantar alguma música só porque teve um verso da música ali com problema. A gente corrige o verso de acordo com a Escritura e canta a música. Mas, continuando, Apocalipse, voltando lá para Apocalipse 21. Aí diz assim, ó, versículo 12.
E tinha um grande alto muro, com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Do lado do oriente tinha 3 portas, do lado do norte, 3 portas, do lado do sul, 3 portas, do lado do poente, 3 portas. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Amém. Por enquanto, até aqui. Então vejam, né, a cidade ela tinha, a primeira coisa que é mencionada é um grande e alto muro, com 12 portas. Então, essas portas elas estavam localizadas aonde? Nos muros. Os muros, então, tinham 12 portas. E a cidade ela tinha 4 lados, ela estava situada em quadrado, tinha 4 lados. Um lado para o oriente, e tinha 3 portas. O lado norte, o lado sul e o lado do poente, cada um deles tinha 3 portas. Em cada uma das portas, diz assim, ó, nas portas 12 anjos e nomes escritos sobre elas. Então, sobre as portas, essas 12 portas, haviam nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Ou seja, é possível que houvesse em cada porta o nome de uma das tribos. Então, cada porta, né, 12 portas, o nome das 12 tribos dos filhos de Israel. Então, pode ser que cada porta tivesse um nome de uma tribo. Ou, em cada uma das 12 portas, tinha ali, né, o nome das 12 tribos. Também é possível. Né? Independente se em cada porta tinha, cada uma delas, o nome das 12 tribos, ou se havia o nome de uma tribo em cada uma das 12 portas. A questão é que nós vemos, meus irmãos, nessa forma como está, né, registrado aqui, uma realidade sobre a igreja do Senhor. Sobre o que é a igreja do Senhor. Porque alguns vinculam a igreja somente ao período do Novo Testamento. Somente especialmente assim, ó, a Pentecostes em diante, que ali teria, né, surgido a igreja. Alguns até vinculam um pouco antes, alguns colocam lá no cenáculo, quando Jesus apareceu para os discípulos, soprou o Espírito sobre eles. Outros já até chegam a argumentar que quando Jesus começou a chamar os apóstolos, né, para os seguirem e tal, que ali ele estava, né, começando a formar e edificar a sua igreja. Né? Então, cada um vai dando, né, um período diferente, meus irmãos, né, para quando a igreja surge. Só que eu entendo, meus irmãos, que a igreja ela é muito anterior a isso. Porque desde que surgiu um crente nessa terra, no nome do Senhor, desde que houve um salvo nesta terra, e que sempre a salvação foi pela fé, ali nós tivemos o povo de Deus. Ali nós tivemos a igreja do Senhor. Então, quando nós vemos lá no princípio, Adão e Eva, Abel era um homem que é descrito como tendo agradado o Senhor pela sua fé. Quando nós vemos ali, né, juntamente ali, Adão e Eva, os seus descendentes, invocando o nome do Senhor, o que nós temos ali? Nós temos a igreja do Senhor. Então, desde o princípio, nós temos a igreja do Senhor. Isso é nos evidenciado que esta cidade, que ela justamente ela é a noiva, a esposa, a mulher do Cordeiro, e nós vimos aqui em Efésios, em 2 Coríntios, que essa esposa, essa noiva do Cordeiro é a igreja. Então, por que nós vamos restringir somente aqueles, digamos assim, ao povo que foi salvo por meio da pregação dos apóstolos, que vem depois de Cristo, e vamos excluir da igreja os que vieram antes? Que direito nós temos? Que base nós temos para excluí-los? Sendo que o próprio texto ele começa dizendo que essa cidade tem 12 portas, e sobre suas portas estão os nomes de quem? Das 12 tribos dos filhos de Israel. Ou seja, isso aponta para o quê? Que a nação de Israel, que aqueles que
que vieram antes da vinda de Cristo, eles fazem parte da esposa, da mulher do Cordeiro. Eles não são um povo separado. Vamos relembrar aqui que no início do capítulo, versículo 3, diz assim, ó, e eu vi uma grande voz do céu que dizia, eis aqui, aliás, olha só, versículo 2 e 3, tá? Do capítulo 21 aqui de Apocalipse. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. E quando eu li aquele texto, eu já tinha feito já a comparação com o próprio Apocalipse, que nos apresenta essa esposa do Cordeiro. No capítulo 19. Regozijemos e alegremos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Você está falando aqui apenas de uma cidade de ouro e pedras preciosas e tudo mais? Não, além disso. Foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro, resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Então vejam que o próprio livro de Apocalipse apresenta a esposa do Cordeiro como sendo o povo de Deus. Então, e no versículo 3, ali do capítulo 21, vai dizer assim, ó, e eu vi uma grande voz do céu que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Eles serão o seu povo, no singular. Por quê? Porque o povo de Deus é um só. Deus tem um povo, meus irmãos, que o serve. Um povo. Podem muitas nações servirem ao Senhor. Nações, etnias, tribos, nesse sentido, é bem amplo. Aqueles que servem ao Senhor. Mas povo de Deus, existe um povo só. O povo de Deus. E eles serão o seu povo. No singular. Eu digo isso, sabe? Por que eu ressalto isso aqui? Porque é interessante, o texto crítico ele coloca aqui o seu povo, ali do versículo 3, no plural. Seus povos. Seus povos. Serão os seus povos. Não. O certo é aqui, ó. E serão o seu povo. Porque é um povo único. O povo do Senhor. Ou seja, nós temos Israel, nós temos os gentios, todos unidos, fazendo parte de uma mesma cidadania, uma mesma cidadania celestial. Vamos ver aqui, Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2. Versículo 11 em diante, diz assim, portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne. Vós, todos nós aqui, nós éramos chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pelas mãos dos homens. Que naquele tempo, antes da nossa conversão, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel. E aqui é interessante, esse termo comunidade, ele poderia ser traduzido como direito de cidadão ou cidadania. O termo comunidade de Israel, poderia ser, separados da cidadania de Israel, ou separados do direito de cidadão de Israel. E estranhos às alianças da promessa. Nós éramos estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um povo. Por quê? Porque havia o povo de Israel, que tinha as alianças, que tinham as promessas, que buscavam o Senhor, tinham a palavra de Deus, e tinha os gentios, que não conheciam a Deus, que estavam sem Deus. Então, por isso que eram dois povos, mas agora, uma vez que o Evangelho está sendo anunciado aos 4 cantos da terra, então os gentios são chamados. E eles se tornam daí um segundo povo? Não, o texto diz bem claro.
o qual de ambos fez um. E derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz, reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Porque Cristo ele evangelizou não só, o evangelho não foi evangelizado, anunciado somente aos gentios. O evangelho ele foi anunciado também aos judeus. Por isso que ele evangelizou paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Todos precisaram ser evangelizados. Todos precisam ser salvos. O judeu não era salvo só porque era descendente da carne de Abraão. O próprio João Batista dizia que destas, não comeceis a dizer entre vós, temos por pai Abraão, porque destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Ou seja, os judeus precisaram ser evangelizados da mesma forma como os gentios. Mas, continuando, porque, versículo 18, porque por ele, ou seja, por Cristo, ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Somos todos concidadãos. Temos uma mesma cidadania. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Então nós somos edificados como templo santo do Senhor. Olha só, vou ler novamente o versículo 20, agora até o 22. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Então, primeira coisa, a igreja do Senhor, ela é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Então, quem lança o fundamento são os apóstolos e profetas. E aqui, meus irmãos, eu entendo que não está falando apenas dos profetas do Novo Testamento, porque uma vez que a igreja ela não é composta somente por aqueles que vêm após Cristo, então os profetas que eu entendo que está fazendo referência aqui são aqueles lá que que vêm desde o início. Por exemplo, um dos profetas que o próprio Judas, na carta de Judas menciona é Enoque. Enoque era um profeta de Deus. Então, assim, a igreja ela foi ao longo das eras, ao longo dos séculos, sempre estando fundamentada sobre os apóstolos e profetas. Não apenas os apóstolos, mas os apóstolos e dos profetas. De que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Então vejam que todos nós estamos sendo edificados para o quê? Para a morada de Deus em espírito. Esse é o objetivo do Senhor estar, do Senhor ter criado este mundo. Aí ocorreu a queda. Aí Deus ele propõe redimir essa humanidade caída. Qual o objetivo? Por quê? Porque Deus ele quer fazer dos homens, do seu povo, a sua morada. Ou seja, nós somos a casa de Deus. E se isso já é uma verdade hoje, de maneira muito mais completa e plena será naquele dia quando nós, juntamente, estaremos identificados como a Nova Jerusalém. Então vejam que essa descrição que nós vemos aqui em Apocalipse 21 é justamente da consumação de tudo. É o propósito para o qual nós vemos tudo isso. Estamos sendo edificados para quê? Para chegar naquele ponto final, onde estaremos para sempre com o Senhor e seremos a sua casa, a sua morada. E nós estamos desde já, sendo edificados. O que nós vemos ali em Apocalipse 21 é essa morada já pronta, completa, terminada, consumada.
enquanto que hoje a igreja ela está sendo edificada. Esse templo de Deus está sendo edificado, no qual todo edifício bem ajustado cresce, ou seja, ele está crescendo para templo santo no Senhor. E é muito interessante, nós somos, assim, quando nós nos convertemos ao Senhor, meus irmãos, nós somos batizados em Cristo. Ou seja, nós passamos a estar em Cristo. Mas de maneira semelhante, o Espírito Santo e o próprio Cristo passam a estar em nós. Então, tanto nós estamos em Cristo, como Cristo está em nós. Nós estamos no Espírito, e o Espírito está em nós. Nós estamos no Pai. Mas o próprio Cristo disse que Ele e o Pai viriam fazer morada em nós. Ou seja, o Pai também habita em nós. Então, sabe, é algo tão tremendo isso, sabe, que há essa mutualidade, onde nós estamos em Deus e Deus está em nós. Onde nós somos um templo para Deus. Nós somos um templo para Deus. E a contrapartida a gente vai ver um pouco mais adiante aqui. Já lemos, mas... voltando ali, Apocalipse 21, 14. Diz ali, e o muro da cidade tinha 12 fundamentos. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos. E o que mais? E neles, ou seja, nesses fundamentos, os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Olha só, lá, em Efésios dizia que a igreja está sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Aqui nós vemos isso, essa clareza do Senhor em colocar nos próprios fundamentos da cidade os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. E aí vai dizendo assim, versículo 15. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade e as suas portas e o seu muro. Então, ou seja, aquele anjo, que era um daqueles que tinham as 7 taças, que estava ali falando com João, ele tinha uma cana de ouro para medir. Para medir o quê? A cidade, as suas portas e o seu muro. É interessante que, apesar de, aqui dizer, que para medir a cidade, as suas portas e o seu muro, a gente não vai ver na descrição que vem logo na sequência aqui a medida das portas. Não foi registrado a medida das portas. O que foi registrado é a medida da cidade e a medida do muro. Mas a medida das portas não vai aparecer. Mas, continuando, versículo 16. E a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto como a sua largura. E mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios. Ou seja, ela não era um retângulo, ela era quadrada. Ou seja, ela era a mesma medida. A medida do norte, do sul, do leste e do oeste. Os 4 lados da cidade tinham exatamente a mesma medida. Seu comprimento era tanto como a sua largura. E mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios. E o seu comprimento, largura e altura eram iguais. 12.000 estádios é colocado aqui como a medida do lado da cidade. Só que é dito aqui que o seu comprimento, largura e altura eram iguais. 12.000 estádios. Só para os irmãos terem uma noção. Sabe quanto que era um estádio? A medida de um estádio? Alguns entendem como algo em torno de 180 metros. 180 metros. Alguns, dependendo o país, se era Grécia, se era Roma e tal, poderia dar uma variada e chegar até 220, 230 metros. Ou seja, havia uma certa, porque as medidas dos países, quando mudam, assim, normalmente tem uma certa variação. Ou seja, entre 180 metros e 220, 230 metros. Era a medida de um estádio. Só que a cidade, ela tem 12 estádios? Não, 12.000 estádios. Isso, meus irmãos, pegando a menor das medidas para o estádio.
de 180 metros, isso já dá mais de 2.000 quilômetros. O que é 2.000 quilômetros? Daqui a São Paulo tem 2.000 quilômetros? Não, tem mais. Aliás, tem menos. Tem menos. 2.000 quilômetros, meus irmãos. É muita distância. O que isso mostra? Mostra que tem lugar. Tem lugar para todos nessa cidade. Ela não vai ser uma cidade apertada de se morar. E ela é uma cidade que é dito que ela tem, então, 12.000 estádios. Seu comprimento, largura e altura eram iguais. Ou seja, a cidade ela é um cubo. Um cubo perfeito. Onde nós vemos na Escritura a medida de um cubo? Sim, tipo, a descrição, né, que o povo era para fazer alguma coisa e que tinha, né, essas dimensões cúbicas. Sabe qual o local? O Santo dos Santos. Tanto no tabernáculo, como depois no templo de Salomão, né, que Salomão edificou, o Santo dos Santos, ele tinha uma medida cúbica. Era a mesma medida de altura, de largura, de comprimento. Medidas iguais. Dentro do Santo dos Santos ficava a Arca da Aliança, que é um símbolo que aponta para o trono de Deus. O que isso mostra, então, meus irmãos? Que a cidade, a própria cidade, a Nova Jerusalém, ela está sendo, né, que somos nós, estamos sendo edificados como um templo para Deus. E não vai haver o compartimento, como sempre houve, né? O lugar santo e o Santo dos Santos. Eternamente, meus irmãos, esse templo que está sendo edificado para o Senhor, que somos nós, ele será somente o Santo dos Santos. Somente o Santo dos Santos. Por quê? Vai precisar de altar de holocausto? Hoje é necessário. Né? Hoje Cristo, né, precisou nos redimir, precisou derramar o seu sangue por nós. A pia, né, para a purificação. Mas agora, quando todas as coisas estiverem consumadas, não vai mais haver para o futuro necessidade disso. Simplesmente, a única necessidade nossa será eternamente a presença de Deus. E estaremos para sempre, eternamente, na presença imediata de Deus. Vejam, meus irmãos, olha só como é que era a questão do tabernáculo, né? O povo ficava de fora, porque tinha o tabernáculo ali, o tabernáculo tinha o Santo dos Santos, onde ficava a Arca da Aliança. Tinha o lugar santo, onde ficava o candelabro, a mesa, o altar do incenso. Aí fora tinha o átrio, onde no átrio tinha, né, o mar de bronze e onde tinha ali também o altar dos holocaustos. E ao redor daí desse tabernáculo, né, todo, aí ficava o povo. E lá na cidade, quando foi edificado o templo, também tinha o Santo dos Santos, onde ficava a Arca da Aliança, tinha o lugar santo, tinha o átrio do templo, que era onde é que as pessoas poderiam ir, meus irmãos? Até onde uma pessoa comum, que não era nem levita nem sacerdote, até onde essa pessoa poderia ir? Só poderia entrar até o átrio. Nós, como gentios que somos, nós não poderíamos nem entrar no átrio do templo, meus irmãos. Nós teríamos que ficar de fora do átrio. Tanto que eles criaram, né, para os gentios, para os prosélitos, para os gentios, né, que haviam se convertido, eles chegaram a criar um átrio, vamos dizer assim, o átrio dos gentios. Na época de Cristo tinha, né? Tinha o átrio dos gentios no templo, né? Mas era só até ali. O gentio só poderia chegar. Ele não poderia passar, né, para o átrio que era dos judeus. E depois tinha o lugar santo. Qualquer judeu poderia entrar no lugar santo? Nem o levita poderia entrar no lugar santo. O levita era aquele que ajudava os sacerdotes nos sacrifícios, nas coisas que precisavam de tudo. Os levitas não poderiam entrar no lugar santo. O lugar da atuação deles era o átrio. Agora, os sacerdotes poderiam entrar no lugar santo. Mas e no Santo dos Santos? Qualquer sacerdote podia entrar? Não. Os sacerdotes não poderiam entrar no lugar santo. Aliás, no Santo dos Santos.
Os sacerdotes só poderiam entrar no lugar santo, onde estava ali o altar do incenso, a mesa e o candelabro. Ali os sacerdotes poderiam entrar. Vê, os levitas no átrio, os sacerdotes no santo lugar. Mas no Santo dos Santos, somente o sumo sacerdote, só o sumo sacerdote poderia entrar no Santo dos Santos, e uma vez no ano. Não era todo dia, era uma vez no ano, e não sem sangue. Não sem sangue. Ou seja, uma vez no ano, com o sangue, né, do bode da expiação, ele entrava lá e fazia expiação pelo povo. Uma vez no ano. Onde ele iria ali, diante da arca, né, fazia aspersão, propiciatório e tudo mais. Agora, em Cristo, é dito que esse caminho, ele foi aberto para nós, por meio do seu corpo e do seu sangue. Por meio do corpo e do sangue de Jesus, esse caminho foi aberto, e ele é aberto de tal forma que na consumação de todas as coisas, todos nós estaremos salvos na presença eterna de Deus, neste local que será um santo dos santos gigantesco, muito além do que a gente pode imaginar. Onde todos nós estaremos para sempre na presença do Senhor. Na presença imediata do Senhor. Ou seja, este vai ser o nosso local eterno. O Santo dos Santos. Aquele local que somente uma vez no ano o sumo sacerdote poderia entrar. É o local onde todo o povo de Deus, onde estaremos imediatamente na presença dele. Por isso a cidade ela tem essa forma cúbica. É porque é um eterno Santo dos Santos. Mediu, é o versículo 17, e mediu o seu muro de 144 côvados, conforme a medida de homem, que é a de um anjo. Vê, o muro da cidade, aquele onde tinham, né, as 12 portas, o muro da cidade ele tem 44 côvados. 44 côvados de quê? De altura, de largura. O texto não diz se é de altura ou se é de largura. Mediu o seu muro de 144 côvados, conforme a medida de homem, que é a de um anjo. 144 côvados. O côvado, meus irmãos, ele tem aproximadamente meio metro. Seria a medida aqui do cotovelo, né? Então, era aproximadamente meio metro. Então, 144 côvados dava algo próximo ali a 72 metros, né? Seja de altura ou de largura. Ou daqui a pouco, de ambos. Só que tem uma outra questão aqui, tá? Tanto na medida do muro, como na própria medida da cidade. E que também aponta, né, para nós, o povo de Deus. Lembre que quando eu ministrei no capítulo 7 de Apocalipse, onde fala ali dos 144 mil selados, são 12 mil de cada tribo. 12 mil de cada tribo e total de 144 mil. Né? E depois, mais adiante, a gente vê novamente lá no capítulo 14 de Apocalipse, uma menção. Só que antes lá falava 12 mil de cada uma das tribos de Israel, das 12 tribos de Israel. Aqui nós temos na cidade as 12 portas, cada uma delas, né? Que elas têm ali os nomes das 12 tribos. Só que mais adiante no livro, no capítulo 14, nós tínhamos ali os 144 mil mencionados, só que nenhuma referência a eles sendo judeus ou qualquer coisa nesse sentido, assim, da etnia deles. Não, apenas dizendo assim, aqueles são aqueles que seguem o Cordeiro para onde quer que ele vá. E é interessante que na época que Cristo esteve aqui no seu ministério, quem eram aqueles que seguiam o Cordeiro para onde quer que ele ia? Os apóstolos. Onde nós vemos aqui, né, a menção na cidade aqui dos 12 fundamentos com o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. Só que tudo isso, meus irmãos, apontando para o quê? Justamente para essa totalidade do povo de Deus. Então, 12 mil de cada tribo, que forma, né, os 144 mil. Esses números eles não são aleatórios, né? Eles estão aqui justamente para mostrar como essa cidade ela aponta para nós que somos edificados. É a totalidade do povo de Deus. Esses 144 mil, 12 mil de cada tribo e tal, é que formam esta grandiosa cidade
esse templo de Deus, que é composto, né, apenas pelo Santo dos Santos, né, pelo seu formato. Então, quando eu falo assim, o seu muro, né, 144 côvados, né, a questão, e mesmo a medida da cidade, tá? 12 mil estádios. O ponto principal aqui não é tanto a medida, de fato, né? Porque eu não estou aqui dizendo que ela não vai ter essas medidas, eu creio até que sim, que é literal as medidas. Mas o foco principal é justamente apontar esses números, né? 12.144, para apontar que essa cidade ela é composta, né, pelo povo de Deus. Ou seja, nós que somos edificados esse templo para o Senhor. Vamos pegar aqui, ó, 1 Pedro capítulo 2. 1 Pedro capítulo 2, versículo 4. Versículo 4 em diante diz assim, ó, e chegando-vos para ele, pedra viva, ou seja, Jesus Cristo é esse ele aqui, né? Chegando-vos para ele, ou seja, Jesus Cristo, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Então Jesus aqui ele é comparado a uma pedra viva, eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, ou seja, a semelhança de Cristo, né? Como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então nós somos um sacerdócio santo apenas nesse tempo aqui, ou eternamente seremos sacerdotes de Deus? Eternamente, meus irmãos. E também eternamente é que nós seremos essa casa espiritual para Deus. Nós somos como pedras vivas sendo edificados casa espiritual. Versículo 6. Por isso também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. E uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Aí voltando lá para Apocalipse 21. Então mediu o seu muro de 144 côvados, conforme a medida de homem, que é a de um anjo, e a construção do seu muro era de jaspe. E a cidade, mais uma vez aqui a jaspe sendo mencionada, né? A mesma que descreve a característica, né, primeira, né, da glória de Deus, que também no início ele foi dito, né, a cidade, né, que tem a glória de Deus, sua luz é semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe. Então o que é dito aqui, ó, versículo 18, a construção do seu muro era de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. Que coisa tremenda é isso, né, meus irmãos? Alguém já viu ouro que é semelhante a vidro? Eu creio que assim, é porque esse material, né, quando diz assim, de ouro, semelhante a vidro puro, ou seja, com certeza é um material diferente que nós não temos aqui, né, mas que Deus ele criou especialmente para essa morada eterna onde nós estaremos com Ele. Mas que a semelhança dele é o que se tenta descrever aqui, né? Com uma linguagem humana, né? Cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. Então, mais perto que nós temos hoje, né, para entender o que seria, é o ouro puro e vidro puro. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda a pedra preciosa. Aqueles fundamentos, né, que tinham os nomes dos 12 apóstolos. Né? Daí diz assim, o primeiro fundamento era jaspe. Olha só, meus irmãos. Vou ler novamente. Os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda a pedra preciosa. Tá?
E aí vai descrever como é que é esse adorno. Ou seja, eram 12 fundamentos, então cada fundamento é de uma pedra preciosa diferente. E aí começa. E eu já vou ler aqui a descrição. Ou, vamos ler a descrição, depois eu comento. O primeiro fundamento era jaspe. O segundo, safira. O terceiro, calcedônia. O quarto, esmeralda. O quinto, sardônica. O sexto, sárdio. O sétimo, crisólito. O oitavo, berilo. O nono, topázio. O décimo, crisópraso. O undécimo, jacinto. O dodécimo, ametista. Então aqui está a descrição dos fundamentos da cidade. Os fundamentos feitos de pedras preciosas. Agora, olha só. Alguém já viu aí alguma construção que tivesse sido edificada, né, no fundamento daquela construção, pedras preciosas? Por mais rico que fosse, bilionário, sei lá. Nós vemos assim, né, as pedras preciosas normalmente são, né, bem pequenininhas, né, porque normalmente estão, né, ou num brinco, num colar, num anel. Vê ali. Essa semana, muito interessante assim, ó, essa semana teve uma notícia que eles encontraram o segundo maior diamante. Sabe qual o peso desse diamante? Ele não chega a 1 quilo. O segundo maior diamante já encontrado não chega a 1 quilo. Ou seja, ele cabe em uma mão. Na palma da tua mão ele cabe. O maior diamante já encontrado também vai caber na tua mão, porque ele é um pouco maior que esse segundo maior. Pensa, se uma pedra preciosa dessa que a gente encontra por aí, que a gente encontra por aí, né? Só peça na pedra. Mas, né, dessas pedras encontradas atualmente, né, na Terra, o máximo, né, daria o quê? A maior delas daria para sentar o máximo, né, a pedrinha ali do tamanho de um tijolo ali, semelhante a isso. Seria, né, uma pedra comparável, né, para se estabelecer o fundamento de uma cidade, especialmente de um... Olha o tamanho desse muro. 144 côvados. Quanto tem que ser o tamanho desse fundamento para esse muro? Com essa altura ou grossura. Mas os fundamentos da cidade são de pedras preciosas, meus irmãos. Essa coisa tremenda, sabe? Meus irmãos, literalmente está além da nossa imaginação. Por quê? Porque simplesmente a nossa imaginação, ela, sabe, até às vezes a gente consegue forçar um pouquinho, né, ir além do que aquilo que existe, mas isso simplesmente é uma coisa que nós não temos na realidade terrena atualmente. Não existe nada que tenha sido feito com fundamentos de pedras preciosas e tal, mas a Nova Jerusalém, ela tem os seus muros com 12 fundamentos, e cada um desses fundamentos são de pedras preciosas. Continuando aqui, versículo 21. E as 12 portas eram 12 pérolas. Cada uma das portas era de uma pérola. E a praça da cidade de ouro puro como vidro transparente. As 12 portas eram 12 pérolas. Era uma pérola inteira, meus irmãos. Uma só pérola era a porta da cidade. Pérola, a mesma coisa. Pérola vai ser o quê? Desse tamanho assim. Quando muito, né? Daqui a pouco uma pérola um pouco maior, assim. Daqui a pouco, né? Mas, imagina a porta de uma cidade cujo muro é de 144 côvados, ou seja, quase 70 metros de altura. Alguém já viu um muro de 70 metros de altura? Né? Um muro dessa altura, ou seja... E aí imagina a porta, o tamanho da porta. E a porta desse muro é de uma só pérola. Não é que ele é de pérolas. E as 12 portas eram 12 pérolas. Ou seja, cada porta era uma pérola. Então, olha que coisa tremenda que vai ser, né? Essas portas da cidade. E aqui eu quero chamar a atenção para um aspecto. Por que Deus escolheu, né? Porque ele poderia botar muro, aliás, as portas, né? Ele poderia botar assim, portas eram de ouro, as portas eram de, também, sei lá, de pedras preciosas ou de alguma outra... Por que
a porta de pérola. Jesus, ele disse assim, ó, ele estava, né, se comparando, né, usando uma parábola, né, e colocando como ele sendo o pastor, como ele sendo... E ele fala assim, ó, a porta, fala, eu sou a porta. Quem entrar por mim vai, né, encontrar pastagens, descanso, tudo mais. Ou seja, Jesus Cristo, ele é a porta. Ele é a porta. E ele é a porta que é também uma pérola. Como nós vemos lá no Evangelho de Mateus, capítulo 13. Olha essa coisa tremenda isso. Mateus, capítulo 13, versículo 44 em diante, ele vai nos trazer duas parábolas. Mateus 13, versículo 44 e até o 46, olha só. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. Um homem negociante que busca boas pérolas. 46. E encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Quem é essa pérola de grande valor que foi encontrada? É Jesus Cristo, meus irmãos. E para ter a Jesus Cristo, para entrar por Ele, para, sabe, ter acesso a tudo o que o Senhor nos dá de benefício e que Ele comprou esses benefícios com o seu próprio sangue, nós precisamos nos tornar seus discípulos. Nós precisamos crer nele, termos compromisso com ele, sermos seus discípulos. E aquele que é discípulo de Cristo precisa amá-lo mais do que todas as coisas. Mais do que pai, mais do que mãe, mais do que esposa, filho, mais do que a sua própria vida. E como também Jesus diz lá no Evangelho de Lucas, deixa eu abrir aquele texto. Olha só. Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu... É Lucas 14, versículo 26 em diante. Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, a sua mãe, e mulher, e filhos, irmãos, irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. E um pouco mais adiante, no versículo 33, vai dizer assim, ó, assim pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Ou seja, esse renunciar a tudo quanto tem para ser discípulo de Cristo é o que lá na parábola da pérola de grande valor é aquele que encontra Cristo, que é essa pérola de grande valor, que é a porta pela qual ele pode entrar no reino dos céus. E o que ele pega? Então ele faz, ele vende tudo quanto tem, ou seja, ele renuncia a tudo quanto tem para ter a Cristo, para ser discípulo de Cristo. Renuncia tudo a quanto tem. Então sonda o teu coração. Tu tem tido reservas quanto à renúncia? Tem coisas às quais tu tem te esperneado para não renunciar? Sabe que Cristo vale a pena. Cristo é essa pérola de grande valor que vale a pena nós renunciarmos a tudo quanto nós temos. Mesmo que tivéssemos que perder todos os nossos bens, que tivéssemos que perder família, que tivéssemos que ter todos como nossos inimigos. Por Cristo valeria a pena, meus irmãos. Para podermos entrar na cidade pelas portas, por essas portas de pérola, valeria a pena. Que nós possamos, sabe, considerar Cristo como mais precioso que tudo. Que tudo. Então, cada porta era uma pérola. Voltando lá, né? As 12 portas eram 12 pérolas. Cada uma das portas era de uma pérola. E é interessante que essas portas, elas estão, né? Eram 3 portas para o norte, 3 para o sul, 3 para o oeste, 3 para o leste, para todos os lados. Por quê? Porque a salvação, ela não está restrita somente a um povo, a um lado. Não, ela é para todo mundo.
Jesus disse que virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se a uma mesa com Abraão, Isaac e Jacó. Ou seja, não era só lá, né, o povo judeu que estava destinado para a salvação. Não. É para todos. Jesus diz, ide, anunciar o evangelho a toda criatura. E a praça da cidade de ouro puro, como vidro transparente. A praça da cidade de ouro puro como vidro transparente. Primeiro eu já tinha mencionado, de ouro puro, como semelhante a vidro puro. Agora fala, né, que a praça da cidade, né, era de ouro puro como vidro transparente. Por que isso, meus irmãos? Uma vez que tanto existem aspectos aqui da descrição, né, que apontam para a própria cidade em si, para o local, mas também aponta para nós, porque afinal, a gente tem visto que a cidade, né, está sendo edificada, nós, o povo de Deus. Eu quero chamar a atenção aqui para eu quero abrir um último texto aqui, antes de a gente finalizar, que é 1 Coríntios, capítulo 3, que diz assim, ó, 1 Coríntios 3, versículo 9. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavouras de Deus e edifícios de Deus. Então, vós sois edifício de Deus. Olha só o que Paulo fala aqui. Paulo era um apóstolo, um daqueles que estava lançando fundamento. E o que ele diz? Versículo 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Quem aqui é chamado para edificar o reino de Deus? Será que é só um pastor? Será que é só um diácono? Ou é todo o povo de Deus que é chamado para edificar? Todo o povo de Deus. Como o texto lá em Efésios diz, né, que o corpo edifica-se a si mesmo. Ou seja, o corpo, se alguém faz parte do corpo de Cristo, ela é chamada para edificar. Ao mesmo tempo que nós somos edificados, nós também edificamos. Nós cooperamos com o Senhor. Somos, como diz aqui, ó, cooperadores de Deus. Edificando o edifício de Deus. E aí diz assim, ó, quem é que lançou os fundamentos? Os apóstolos e os profetas. Aqui Paulo, que era um apóstolo, diz, eu como sábio arquiteto, né, pus o fundamento, e outro edifica sobre ele. E nós também somos aqueles que são esse outro que edifica sobre ele. Agora o que diz? Mas veja cada um como edifica sobre ele. Cada um. Sonde, examine-se e veja como está edificando. Versículo 11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. O Cristo, ele é o fundamento. Ele é essa pedra preciosa, eleita e preciosa, como nós já vimos, né? Os fundamentos eram pedras preciosas, né? Tudo apontando para Cristo. E aí, assim, ó, ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. A gente viu alguma coisa lá de feno, de palha, de madeira na descrição lá da Nova Jerusalém? Porque feno, palha, madeira, quando passar pelo fogo, o que vai restar? Nada. Mas agora, o ouro, a prata e as pedras preciosas, quando passarem pelo fogo, sairão purificados. Então vejam que
esse edifício ele está sendo formado, e aquilo que vai permanecer para a eternidade é apenas aquilo que é formado por ouro, prata e pedras preciosas. Nada além disso vai fazer parte da Nova Jerusalém. E ali nós vemos então essas descrições, né? Praça da cidade de ouro puro, com vidro transparente. Então nós estamos sendo edificados e podemos estar edificando com ouro. Mas por que vidro? Por que também é comparado como vidro transparente? Porque quando nós temos ali, ó, por exemplo, aqui uma aliança de ouro, ela não é transparente. Ela apenas, né, brilha aqui, um pouco ali com a luz que bate, que incide e tal. Só que, por que vidro puro e transparente? Porque na cidade tudo vai refletir a glória de Deus. Há uma transparência para que, sabe, para que Deus seja visto em tudo. Aquele que é glorificado acima de tudo é o Senhor. A cidade tem a glória de Deus, mas quem é acima de tudo glorificado por meio dessa glória que está nessa cidade? É o próprio Deus. Por isso a transparência. E para, assim, ó, eu gostaria de ir até lá o final 22 ali, mas a gente vai ter, não vai ser a última ministração semana que vem. Vamos ter então, né, pelo menos mais duas. Mas quero só para finalizar, tá? Quero aqui o versículo 22, né? E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus, Todo-Poderoso, e o Cordeiro. Então vejam, tanto nós estamos sendo edificados esse templo para Deus, né, e seremos eternamente esse templo de Deus, mas, de maneira semelhante, o Senhor será o nosso templo. Assim como nós estamos em Deus e Deus está em nós, nós estamos em Cristo e Cristo está em nós. Da mesma forma, nós seremos um templo para Deus, mas também o próprio Senhor será o nosso templo. Não vai haver necessidade de um templo na cidade. O próprio Deus é o templo. Nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus, Todo-Poderoso, e o Cordeiro. Ou seja, quando estivermos eternamente junto com o Senhor nessa cidade, nós não vamos precisar ir a um templo, ir a um local onde lá tem a manifestação da presença de Deus. Um templo, não. Todo o local, tudo é, na Nova Jerusalém, tudo é o templo. Tudo é o templo de Deus. A presença de Deus está em tudo. Sabe, então é algo tão glorioso isso. Assim. E eu vou ler aqui esse final, tá? Né? Mas depois, na semana que vem, eu quero continuar a exposição aqui do versículo 23 em diante, tá? E a cidade não necessita de luz, aliás, de sol nem de lua, para que nela resplandeça, porque a glória de Deus a tem iluminado. E o Cordeiro é a sua lâmpada. E as nações dos salvos andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra, e as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão a glória e honra das nações, e não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Amém. E finaliza. E semana que vem damos continuidade, né, esse relato, essa descrição tão tremenda, né, daquilo que nos aguarda, meus irmãos, por toda a eternidade, né, estando na presença do Senhor.